Quando o pastor me convidou para estar aqui, eu sou professora de escola bíblica, então eu falei, mulher e ainda professora costuma falar muito, mas não, eu vou tentar ser bem concisa naquilo que o Senhor falou comigo assim que o pastor me convidou. Eu não sabia que seria um dia de ceia, mas tem muito a ver. Deus já sabia, porque Deus, ele enxerga tudo antes. Tudo muito antes daquilo que vai acontecer, Deus já sabe que vai acontecer. Eu estarei trabalhando em alguns versículos, nem todos a gente vai colocar ali na tela, mas os irmãos que já conhecem, aqui nós estamos representados em várias igrejas, né? O corpo do Senhor é um só. Então, os irmãos já ouviram esses versículos, vão se lembrar, e então, por isso, nós não vamos parar em todos eles para que haja um andamento. Mas o primeiro, o tema da minha pregação é: qual é o propósito de uma igreja que está fazendo 100 anos? Estamos aqui hoje, dentro de uma clarinada, de um período em que nós estamos um ano muito feliz para a igreja, para a primeira igreja batista em Osasco, porque ela está fazendo 100 anos. Por estes bancos já vieram muitas pessoas, crianças que cresceram nesses bancos, que foram para outras igrejas e até para outros países. Mas nós estamos aqui hoje, não só para nos lembrarmos desse dia marcante que é o início do trabalho aqui neste local, como também do desafio que nós temos para frente, nós como igreja, né? E nós como igreja, igreja espalhada pela face da terra, igreja corpo de Jesus. Não igreja nome, né, denominação, mas igreja corpo de Cristo. E eu tenho comentado com o Zé que nós que estamos aqui hoje, nós estamos num período de transição. Não sei se todos sentem isso, mas eu sinto. Assim como estiveram os nossos irmãos Hoje está bagunçado. Quer que eu troque aqui? Colocar... Oi, oi. Estão ouvindo? Quer subir um pouquinho aqui? Fala muito. Então, gente, eu me sinto num período de transição, assim como os nossos irmãos, no período em que essa igreja se iniciou, né? 1926. Se nós formos verificar nesses 100 anos para cá, o telefone ficou popular, antes não era, né? Veio a internet. Quantas coisas aconteceram? E agora nós estamos num período de transição e que eu creio que daqui para 100 anos, se Jesus não voltar antes, nós estaremos com robôs andando pelas ruas, interagindo pela internet das coisas, com as nossas coisas em casa, escola diferente, pessoas super conectadas. E nós vamos ver avanços que essa geração não esperava receber, mas nós já estamos vendo. De 1926 para cá, muita coisa aconteceu. Essa igreja esteve muito cheia, essa igreja esteve vazia, essa igreja passou por um período mais recente de pandemia, e nós também, e nós estamos nesse período de transição. Mas o propósito da igreja é um só. A igreja, corpo de Cristo, cada um de nós, é fazer a vontade de Deus.
Eu queria que os irmãos lessem comigo, que está, é só um dos versículos que eu vou trazer, João 4:34. Vamos ler juntos. Jesus disse-lhes. Vamos ler juntos? Jesus veio com uma missão e a comida dele era fazer a vontade de Deus que o tinha enviado. Gente, quando Jesus fala em comida, ele está falando de um cotidiano, do dia a dia. O meu dia a dia é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele não está falando em eventos, de vez em quando. É o dia a dia. A minha comida, no dia a dia, é fazer a vontade daquele que me enviou, que é Deus nos enviou. Deus nos chamou. E Jesus tinha isso muito claro na mente dele. E quando o pastor falou, irmã Selma, a senhora pode trazer a mensagem? E eu estava meditando em casa, e uma palavra falou forte no meu coração, e eu espero saber passá-la como falou no meu coração. A palavra foi: nós nascemos como Jesus nasceu. Nós, corpo de Cristo, nós, igreja. Por quê? Porque Jesus falou para Nicodemos: aquele que não nascer de novo da água e do Espírito. Pode colocar o texto? João 3,5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então é um outro nascimento. Não é o nascimento do seu nascimento, mas aquele dia em que você nasceu para Deus, em que você creu e nasceu para Deus. Então, assim como Jesus nasceu por uma obra do Espírito Santo, nós nascemos. Nós nascemos para o corpo de Cristo e para a igreja. No momento que nós temos esse novo nascimento, nós temos o Espírito Santo de Deus, igreja. E muitas vezes nós estamos acostumados, e graças a Deus por isso, a ver aquilo que Jesus inaugurou, a vitória da igreja, a vitória do seu povo, sobre situações como enfermidades, demônios, suprimentos, multiplicação. Quantas pessoas nos evangelhos nós vemos que Jesus curou? Quantas vezes nós, lendo os evangelhos, nós vemos a multiplicação dos alimentos? Vocês vão se lembrar. E quantas vezes nós, no dia a dia, nós vemos esses milagres acontecer? Vemos. E aí a igreja, ela mostra, e o evangelho em João 20, 30, 31 vai falar isso, que foram tantas coisas que Jesus fez que não caberia em livros. E é o mesmo que eu digo, 100 anos de igreja aqui, são tantas coisas que a igreja presenciou, de milagres, de suprimento, de vitórias, de libertação, que não caberia em livros. Mas quem que está vendo isso? Quem está aqui no corpo. E o corpo de Cristo espalhado na face da terra, está vendo milagres. E quando nós falamos Deus é bom o tempo todo, é porque nós estamos vendo essas coisas. Coisas que muitas pessoas que não estão dentro do corpo não percebem. Mas quem está, sim, vê o quanto Deus está fazendo de muito bom. E aí Jesus também, ele teve milhares de seguidores na época dele. Não é verdade? Nós vamos ver que pessoas seguiam Jesus que chegava a comprimir aonde ele estava, de tanta gente, por ver essas coisas maravilhosas que Jesus fez. E a última, mais assim, foi a ressurreição de Lázaro. Lázaro estava morto há 3 dias. E as próprias irmãs falaram: Senhor, ele já fede.
3 dias morto. Mas Jesus chega na porta do sepulcro, pede para removerem as pedras, aquela pedra porta, e Jesus, com uma só palavra, diz: Lázaro, sai para fora. Assim como uma só palavra ele falou: Talita, levante. São os milagres que nós vemos. Lázaro saiu. Mas assim que isso aconteceu, algo no coração dos escribas, sacerdotes, pessoas que eram da religião da época, veio um ciúme, uma coisa maligna. E eles falaram: precisamos matá-lo. Porque todo o povo está indo após ele. Olha a inveja. Todo mundo vai após ele, nós precisamos matá-lo. Assim como Caim quis matar Abel, porque se sentiu preterido. E assim como nós vemos até hoje, algo vem no coração de uma pessoa e ele fala: eu não posso conviver com aquela pessoa, ela não pensa como eu, ela não age como eu não posso conviver, eu quero matá-la. Isso veio no coração e enquanto isso estava crescendo no coração dos escribas, dos sacerdotes, da religião instituída na época, Jesus estava fazendo milagres e o povo estava seguindo ele. E veio um momento triunfal, que é o momento que nós estamos vivendo hoje, de Páscoa, né? Aquele momento em que Jesus entra na cidade de Jerusalém e as pessoas vão com folhas de palmeiras, lá, aquelas plantas, e colocam as suas vestes no chão e falam: Hosana ao filho de Davi. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Vamos ler João 12, 12 e 13? Tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o rei de Israel que vem em nome do Senhor. Até aí, pode ser. Bendito o nome do Senhor bendito o rei de Israel que vem em nome do Senhor. Até aqui, eu vejo que muitas pessoas gostam do evangelho. Enquanto tem curas, enquanto tem libertação, enquanto tem multiplicação de alimentos, de peixes, né? Joga para aquele lado, esse lado de cá, joga aqui, aí vem aqueles peixes. Enquanto está acontecendo coisas grandes, muitos seguidores, até aqui o evangelho é bem-vindo. Mas eu quero chamar a atenção a partir daqui. O ministério de Jesus por 3 anos foi assim, de seguidores, de milagres, de multiplicação, de pessoas ali ao lado dele, estava tudo muito bom. Mas Jesus sabia por que ele veio. E ele tinha que fazer a vontade de Deus. Então, gente, toda essa fama que Jesus teve não alterou a missão dele. Ele sabia o que esperava ele. Logo após aquele momento de Hosana ao filho de Davi, ele sabia que o que esperava ele era o cumprimento das profecias, que estaria lá em Isaías, o servo sofredor. Então eu falo que hoje nós temos que ter em mente até onde nós queremos seguir Jesus, até onde está tudo bem, estou sendo suprido, tenho multiplicação, ou eu estou preparado para seguir à frente. E aqui vem, é nesse momento que muitos cristãos retrocedem. E teve um momento em que muitos falaram para Jesus, um pouco antes, falaram: essa palavra é muito dura. E retrocederam. E Jesus olhou para os seus discípulos e falou assim: vocês também querem voltar atrás?
Hoje de manhã o irmão Anderson estava falando sobre Neemias e teve um momento que a situação ficou tão difícil que ele poderia ter voltado atrás. Mas ele tinha claro qual era a missão dele e ele seguiu em frente. E Jesus também não voltou atrás. Mas Jesus sabia da conjuntura, que não tava, já ia mudar. Daquela fama toda, aquela já ia mudar. Jesus sabia disso. E aí, gente, como Jesus sabia de tudo isso, ele começou a sentir esse pavor. E por isso ele vai lá, ele chama os discípulos, faz uma última ceia, e aí ele fala para cada... Ele lava os pés dos discípulos, fala assim, olha, o servo, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E vocês devem ser assim também. Guarda essa palavra. Jesus nos chamou para servir. E logo depois, ele sabendo de tudo isso, ele vai para o Monte das Oliveiras e ele chora. Porque ele sabia o que viria. Ele soa sangue. É uma dor terrível. E ele diz para Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Mas se não, que seja feita a tua vontade. Por isso que eu falei, até os lauréus, muitos vêm. Ah, tá gostoso estar aqui, tá todo mundo junto, tô com a galera, tô com seguidores, mas quando a coisa começa a ficar apertada, começa a retroceder. Jesus foi orar. Ele tentou, ele falou, Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice, mas se não, que seja feita a tua vontade. E é aqui, então, que nós estamos. Qual é a missão da PIBO? Fazer a vontade do Senhor. Até quando? Até que ele volte, né? Depois de Jesus orar, suar sangue, encontrar os discípulos dormindo, depois de tudo isso, veio a traição. Mas a traição de Judas foi uma traição com um beijo. E era um amigo de 3 anos. Andava com Jesus há 3 anos. Tanto que Jesus, quando Judas se encontra com Jesus, vindo com aqueles soldados, ele fala, amigo, Jesus fala para ele, amigo, a que vieste? Então, é uma traição dentro da própria casa. Tá? Depois da traição, veio a prisão. Jesus ficou uma noite inteira sendo atormentado. Tudo isso está nos evangelhos, né? Veio uma tortura com açoites, com escárnio. Tiraram as roupas dele, colocaram uma capa vermelha, como se ele tivesse algum tipo de reinado, e colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele. Não foi com jeito, não, foi enfiando mesmo, né? Aquela coroa de espinho. Depois bateram na cabeça dele com uma cana, escarneceram ele a noite inteira, e depois veio carregar a cruz na Via Crucis. E quando você lê esse versículo, fala assim, Jesus falando lá atrás para os discípulos, se alguém quiser vir após mim, como é o verso? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo a cada dia. Guarde essa palavra, cada dia. Pegue a sua cruz e siga-me. Então, ele não estava querendo aqueles seguidores de multidão para ficar ali só. Não, ele estava falando em seguidor que também ia pegar a sua cruz e segui-lo. Segui-lo no momento alegre e segui-lo também nos momentos de dor. Depois da Via Crucis, veio o quê?
A crucificação, os pregos, a dor, né? Por isso que eu falei que até certo ponto muitos vêm, mas depois começa a retroceder porque começa a ficar pesado. Veio pregos, veio dor. Veio também o pessoal lá falando, não era Deus? Sai daí. Você não é o rei? Sai daí. Você não é crente? Por que você está sofrendo? Por que está acontecendo essas coisas com você? Você não é crente? Por que você ficou doente? Por que você perdeu o emprego? Por que você está nessa situação? Você não é crente? Né? Fizeram isso com Jesus. Você não é o filho de Deus? Você não é. Fizeram tudo isso, mas ele tinha uma missão. E eu queria chamar a atenção dos irmãos que Jesus é o mesmo que multiplicou pães milagrosamente, que curou enfermos de todo tipo de enfermidade, que libertou todo tipo de demônio, de endemoniado, né? De todo tipo de demônio. Nós vamos lembrar de Gadareno, que tinha uma legião. Mas quando Jesus foi preso, ele estava ali sendo interrogado, ele ficou quieto. E tem um momento que ele fala assim: o meu pai poderia mandar quantos anjos? Hã? 12? 12 legiões. Eu fui fazer essa pesquisa para saber o que é 12 legião. Alguém sabe? Na pesquisa que eu fiz, falava assim: uma legião tem 1.000 soldados, daria 2.000, daria 72.000, entre 60 e 72.000 anjos. E para cada discípulo do Senhor Jesus, que estivesse ali, se não tivessem corrido quando a coisa ficou feia, para cada discípulo de Jesus, ele tinha uma quantidade grande de anjos. Eram 12 anjos, 10.000 anjos para cada discípulo. E para cada traidor, né, contra cada traidor, teria tudo isso. Mas Deus não, ele sabia que ele tinha uma missão. Então, por isso não vieram os anjos, porque ele precisava vencer a morte. Mas por que ele precisava vencer a morte? Por nós. Se você quer um dia chegar no céu e não terminar a sua vida aqui, só isso aqui é muito pouco. Você precisa passar pela morte e ressurreição de Cristo. Por isso ele não chamou anjos, ele quis passar por você. Agora, me pergunto, tem alguém que te ama mais do que o próprio Cristo que fez isso por você? Seu marido não te ama esse tanto? Seus pais não te amaram esse tanto? Não te amam? Mas ele te ama. Ele recusou, ele não, ele falou, meu pai poderia mandar, mas não, eu tenho uma missão. Sortearam as roupas dele, fizeram execução pública, mas o foco de Jesus não mudou. E tanto não mudou, e aqui eu chamo a atenção de cada um de nós, é que mesmo nessa situação terrível que Jesus estava passando, ele se preocupou em salvar um dos ladrões da cruz. Você pensa em evangelizar quando você está na pior parte da sua vida, no pior sofrimento imaginável? Você se preocupa com a pessoa do leito ao lado? Ou se você está preso, você se preocupa com aquele que está preso com você? Então, olha só o que é ter uma visão para a missão. O que é ter uma visão? Ele se preocupou com aquele ladrão do lado. E aí ele, mesmo com dor, imagina, depois de uma noite inteira sofrendo, pendurado numa cruz, ele olha e fala para o rapaz, não se preocupa. Hoje ainda
estarás comigo no paraíso. Tem palavra mais linda do que essa? Tem sofrimento que ultrapassa a palavra, você ter certeza do próprio Senhor falando para você, hoje ainda estarás comigo no paraíso. Hoje, tá? Então, todo aquele isso que eu quero chamar a atenção. A igreja tem uma missão, e seja qual for a situação que a igreja está hoje, seja de muito confete, de muita riqueza, seja não no sofrimento, a missão não mudou. A nossa missão é enxergar a pessoa que está do nosso lado, que está ansiando por estar com o Senhor no paraíso. Ansiando. E assim são muitos. Então a igreja está fazendo 100 anos. O que nós temos que fazer ainda, gente? Temos que ver vidas salvas, temos que ver vidas batizadas, tendo que discipular, e que esses discípulos se tornam discipuladores e aptas a aguardar a volta de Cristo. Essa é a nossa função. Quando a gente vai fazer isso? Sempre. É comida, é dia a dia. É só de domingo à noite na igreja? É só de domingo de manhã na escola bíblica? Não. Quando que nós estamos fazendo a vontade de Deus e se preocupando com aquele que está do lado? Todo dia. Todos os dias. E aí Jesus falou, e eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. É promessa do Senhor. Então, quando que a igreja vai agir? Todos os dias. E quando que nós vamos parar de trabalhar? Quando? Até Jesus voltar. Essa é a nossa função. E aí vocês vão me perguntar, mas eu não sei o que fazer. Eu não sei como fazer. Porque Deus nos escolheu, isso diz a palavra do Senhor, para que nós fôssemos e dessemos fruto e que nosso fruto permanecesse. Vamos ler esse versículo, João 15, 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo o que quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Amém? É interessante quando alguém fala assim, você quer aceitar Jesus? É Jesus que te aceita, não é você que aceita. Você quer aceitar Jesus? Não. É Jesus que te... Eu vos escolhi. Para quê? Para que vocês deem fruto. E o vosso fruto permaneça. E aqui nós temos um momento bem crucial, porque como eu vou fazer isso? Como eu vou dar fruto e como o meu fruto vai permanecer? Nós falamos aqui hoje cedo de talentos, né? E nós sabemos que tem uma parábola que fala do talento. Um daqueles que recebeu um talento só, o que ele fez? Enterrou. Enterrou. O que quer dizer isso? Eu fiquei pensando, para um ele deu 5, para outro ele deu 2 e para um ele deu 1. Cada um segundo a sua capacidade. O que deu 5, o que recebeu 5, produziu. O que recebeu 2 também. O que recebeu 1, enterrou. E esse que eu fiquei pensando nesse receber 1, eu fiquei pensando, qual que é o primeiro talento e primeiro dom que Deus nos dá? É o dom da vida. Então, tem muitas pessoas que enterraram a sua vida, colocaram numa cova, tem uma tradução que fala, não enterrou, colocou numa cova, em vida. Está morto em vida. Não faz nada para Deus, não se preocupa com as coisas de Deus.
então eu recebi uma vida, eu recebi porque eu respiro e estou aqui. Então, recebi essa vida. E eu não faço nada para Deus, eu vivo para mim. E o que eu estou fazendo com essa minha vida? Porque eu vou ter que dar conta dela no final. Eu recebi e eu vou ter que dar conta. Eu recebi o ar que eu respiro, eu vou ter que dar conta. E aí, o que eu vou dar conta? Ah, eu não fiz nada, eu fiz só para mim mesmo. E eu peguei a minha vida em vida e pus numa cova. Será que é esse o propósito de Deus para nós? De eu pegar a minha vida em vida e pôr numa cova? Então, não podemos fazer isso. Nesse tempo, nesse pouco tempo que Deus nos dá, é um tempo que a gente recebeu a graça da vida e a gente devolve para Deus durante a nossa vida, fazendo coisas que engrandecem a Deus. Fazendo coisas que dão frutos para o reino de Deus. Fazendo coisas que fazem com que as pessoas falem assim para você: nossa, mas você é uma pessoa diferente neste mundo. Você é diferenciada. Não porque você é a mais bonita, ou canta mais bonito, ou tem mais. Não. Porque você tem uma vida diferenciada. E o que é a diferença na sua vida? É Deus. É o reconhecimento de que isso aqui que Deus te deu, esse corpo, durante um período de vida, deve glorificá-lo. Porque você ganhou dele. Isso quer dizer também que não é ficar num banco de igreja. Aí eu venho aqui, assisto o culto no domingo, e durante a semana eu vivo por mim mesmo. Faço o que vem na minha cabeça. Não é assim. É isso que ter senso de propósito, que Jesus nunca perdeu. Desde quando ele veio até o pior momento da vida dele, ele nunca perdeu. A comida dele era fazer a vontade de Deus. Amém? Mas para isso nós precisamos ser fiéis. E por isso que a palavra do Senhor fala para nós sermos fiéis até o fim. Nós estamos num período em que parece-me que fidelidade não é tão importante. Hoje eu estou com você, amanhã não estou, não. Já não estou gostando, não. Eu saio fora. Tem fidelidade. Mas esse aqui é fiel até o fim. Eu separei algumas coisas que falam, né? Ser fiel em quê? Ser fiel no secreto, quando é só você e Deus. Ser fiel no pouco. Até fiquei pensando, né? A pessoa recebe um troco de R$ 2 errado, não devolve. Devolve. E esse eu estou dando um exemplo do ser fiel no pouco. Não reconhece o direito do outro. Eu sou advogada, então eu vejo que muitas vezes a pessoa está errada, ela sabe que está errada, mas ela defende como se tivesse certa. Até o último momento. Ele matou, tem todas as provas, mas mesmo assim ele quer achar uma desculpa por que justifique o homicídio. Ele quer achar. E quando muito ele põe a culpa na vítima, que não pode se defender. Mas aqui ele reconhece, o fiel no pouco reconhece o direito do outro. Reconhece. Fidelidade com a palavra, ou seja, chamar de pecado o que é pecado, não passar a mão. Porque vale mais uma alma salva, né? Do que uma alma enganada. E nós sabemos que o enganador é Satanás, não somos nós. Então, que nós venhamos a falar a palavra da verdade de verdade. Sem tirar pedacinho para amenizar a palavra. O que é pecado é pecado. O que desagrada a Deus é pecado. Fidelidade com as pessoas. Eu fui sincero quando eu falei. Eu apaguei uma fofoca. Tem coisas que chegam até mim e nunca vai sair. Se alguém está esperando me usar
para dar um recado para alguém, esquece. Por quê? Porque a palavra do Senhor fala que nós devemos segurar a nossa língua. Obediência. Fidelidade no tempo. Hoje o Zé estava aqui fazendo uma confissão. Ah, a Selma brigou comigo porque disse que eu tenho orado pouco, que eu tenho... Porque você acha tempo para tudo. Tempo para rede social, tempo para ficar postando, tempo para não sei o quê, tempo para tudo. Menos tempo para ler a Bíblia, menos tempo para oração, menos tempo de intimidade com Deus. E não é isso que Deus espera, porque quando nós conhecemos a palavra do Senhor, quando nós temos intimidade com a palavra do Senhor, o Espírito Santo nos faz lembrar das coisas que nós vimos e ouvimos. Então você está numa situação de crise, mas você tem a palavra do Senhor no teu coração, imediatamente o Espírito Santo vai falar com você, e aquilo vai vir e vai te salvar. Eu me lembro, na própria palavra do Senhor, nós temos N situações. Tem uma situação em que Paulo estava pensando em ir para um lado e o Espírito Santo falou, não, vai para outro. Direcionou. E é assim que Deus faz. Deus direciona. Mas a gente precisa conhecer a palavra. E mais, em Timóteo diz que nós temos que... Vamos ler só esse? 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ah, mas é muita coisa ler a Bíblia. Gente, leia 2 capítulos por dia. Ah, é Novo e Velho Testamento? Tá bom, lê 2 do Velho, 2 do Novo. Em um ano você leu ela toda. Ah, mas eu estou lendo, não estou entendendo. Não tem problema, guarda no coração. Porque na hora certa o Espírito Santo vai te fazer lembrar daquilo que você viu. Não tem desculpa. Tem necessidade. A igreja, eu estou falando para a igreja, é corpo de Cristo, precisa conhecer a palavra do Senhor, precisa, porque isso aqui é vida. E tem uma coisa, conhecer a palavra do Senhor, gente, é você pegar, é você ler, é você tentar entender. Não é você pegar alguém falando, te explicando, como eu vejo ali tem muita coisa na internet, aí cada um fala de um jeito, cada um pensa de um jeito, é aquilo entre você e Deus, é o Espírito Santo e você. Não é outro falando, é mesmo que eu chegar aqui, eu vou falar uma coisa nojenta. Eu vejo que você está com fome, eu pego, mastigo uma bolacha, pego isso aqui e dou na sua boca. É isso que você quer? Não é. Você vai comer você mesmo. Você pega e você lê. E se você não entende, você ora, Senhor, eu não entendi essa palavra. E o Senhor vai te revelar. Precisamos parar com essa preguiça de querer só ficar ouvindo comentário da Bíblia, ouvindo comentário de um youtuber, ouvindo comentário. Gente, vá você à fonte, bebe a água limpa. Bebe a água que veio para você. Se alimente direto da palavra. Não fica pegando bolachinha mastigada pelos outros. Eu gosto de chocar. Até quando? Até o fim. E eu vou ler um versículo que eu acho que muitos nem gostariam de passar por ele. Apocalipse 2:10. Digamos que o Espírito Santo fale com você hoje. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Essa é uma palavra difícil de receber, não é?
Eu podia estar falando aqui, eu vou te dar um carro novo, uma casa nova, um emprego para você ganhar 5 vezes mais, alargar suas tendas. Mas é que tem momentos na vida de todos nós que nós passamos por estes momentos de tendas alargadas, mas também o Senhor quer contar com você nas situações mais complicadas. Então, essa é uma palavra que ninguém quer receber. Não temas o que tens que passar, tens que padecer. Não temas. Por isso que eu falo que chega um momento da fé cristã que muitos retrocedem. Porque teme, não crê naquele. E quando nós falávamos hoje cedo aqui, Paulo e Silas eles estiveram presos, porque estavam pregando a palavra e foram presos, eles estavam ali no presídio, amarrados, então eles começaram a louvar a Deus ali no presídio. E o que aconteceu? Teve um pequeno terremoto e eles foram libertos. E o que aconteceu? Eles continuaram ali. E o que aconteceu? O carcereiro ficou com medo de todos fugirem. Ele falou: não precisa fugir, estamos aqui. Não precisa se matar, não, que eu estou aqui também. E logo depois o carcereiro falou: o que posso fazer para ter a vida eterna? Então, muitas vezes a gente passa por situações porque Deus quer te usar. Acho que a Vera vai lembrar, teve um ano, já uns anos atrás, o Zé, a boca dele veio parar aqui. E ele ficou... Quantos dias internado, Zé? 17 dias internado. Com a boca aqui no ouvido. E aí, Deus tinha um propósito. A Raquel está aqui também, né? A gente chegava lá para visitar o Zé, o doente não estava na cama. O doente estava andando pelo hospital, levando o Novo Testamento e falando de Jesus e orando na ala dele. E aí, no final desses 17 dias, todos daquela ala tinham recebido alta. Até um homem que estava internado há 1 ano e chorava e gritava de dor dia e noite. Aquele homem saiu um pouco antes do Zé. E quando o Zé saiu de lá, a boca dele tinha voltado. E o meu pai mesmo falava assim: meu Deus, se a minha boca entortasse, eu não saía nunca mais de casa. De vergonha. Mas foi necessário que ele passasse por isso. Aquela ala inteira do hospital recebeu alta. Aquele homem que estava ali gritando dia e noite de dor recebeu alta 1 ano depois. Então, a gente precisa saber que quem é movido pelo Espírito Santo de Deus vai passar por situações, mas a gente tem que estar preparado para passar por essas situações. Então, a PIBO tem que estar preparada para falar para as novas gerações que seguir a Cristo é cheio de confetes, é cheio de alegrias, é cheio de milagres, é cheio de libertações, mas também tem seus dias. Tem seus dias. Somos humanos. E eu me preocupa muito quando vê, nossa, mas você é cristão e está com depressão? Isso é o inimigo falando no teu ouvido, você é gente. Você é gente. E por que a igreja? Porque a igreja, enquanto eu tô forte, eu vou estar orando pelo que está fraco. Quando eu estiver fraco, eu vou ter alguém orando por mim, para me fortalecer. Isso é igreja, isso é comunidade. Isso é o poder de Deus agindo na terra. A gente vê que tem gente se preocupando por nós. E eu não estou sozinho lá no meu quarto, na minha casa, sozinho. Não foi esse o propósito do Senhor. O propósito é igreja. A igreja de Cristo não está dividida. Tem uma passagem que fala aqui, está lá em 1 Coríntios, que Paulo chamou a atenção deles. Falou assim, gente, porque uns falam que é de Apolo, outros falam que é de Paulo, outros falam que é de Cefas, como se o corpo de Cristo tivesse dividido. Ah, eu sou do ministério tal, eu sou do apóstolo não sei das quantas, eu sou isso. Não, nós somos de Cristo.
A igreja não está dividida, são muitos ministérios por aí, mas a igreja é uma só. Porque, como Paulo fala nessa passagem, ele fala, por acaso foi Paulo crucificado por vós? Não, Paulo não foi crucificado por vós. Quem foi crucificado por vós e por quem você foi batizado? É por Cristo. Então, meus irmãos, o que eu tenho que falar para uma PIBO para os próximos 100 anos? Estejam preparados. Estejam preparados para vitórias, para sucesso, mas também para perdas, para tribulações, para tristezas, mas nunca sem tirar o olho da missão. E a missão é salvar vidas. Assim como Jesus olhou para aquele do lado da cruz. Qual é a missão? Qual é a missão? Salvar vidas. Então, nós temos que cumprir essa tarefa até que Jesus venha, sem se corromper, sem adulterar o evangelho. É isso aqui. É uma palavra que já foi selada. Precisa mexer nela. Só obedeça. Eu queria ler um último versículo com os irmãos, que está em 1 Coríntios 4, 2. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Nós somos aqueles guardiões da dispensa de Deus. A dispensa de Deus está lá no céu. Aí eu vou orar e falo, Senhor, a irmã Eliana é viúva. A irmã Eliana está doente. A irmã Eliana precisa de um tratamento médico, precisa de exame. Eu estou indo lá na dispensa de Deus e trazendo. Aí eu vejo a situação. A irmã Enói, vou orar por ela. Vou lá na dispensa e trazer aquilo que ela precisa. E é assim diariamente. É conhecer cada um de nós, conhecer. A irmã que não é dessa igreja. Recebi um pedido de oração. Senhor, vou orar pela irmã Miriam, que está internada. A Miriam vai passar por um procedimento de transplante, ela está com câncer. Aí eu estou indo na dispensa do Senhor. E o que o Senhor espera daqueles dispenseiros? Que sejam encontrados fiéis. Fiéis, fiéis. Então a gente precisa muito de estar ligado a Cristo, não tirar os olhos da missão que é fazer a vontade de Deus. E eu tenho o que eu gostaria de ouvir, gostaria que cada um aqui ouvisse, né? Quando a gente estiver encerrando a carreira, como diz Paulo. Encerrei a carreira, guardei a fé. Mateus 25, 21. Eu dou trabalho para os meninos ali. E o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Quem não gostaria de ouvir isso, depois de uma carreira toda aqui na Terra? Hein? Depois de passar por momentos de glória e de dor. Quem não gostaria de ouvir? Muito bem, meu servo bom e fiel. Muito bem. Você for fiel no pouco. O pouco é esse tempo de vida aqui. Para muitos, 120 é o máximo. 150 anos é pouco. No pouco você foi fiel. No muito, na vida eterna, eu vou te colocar. Muito bom. Quem não quer ouvir isso? Muito bom, muito bem. Você não enterrou o teu talento. Você não pegou a sua vida em vida e colocou numa cova. Você se levantou e falou, eu vou glorificar a Deus nesse mundo. Amém? É muito lindo ouvir isso.
E eu gostaria só de dizer que quando o Senhor falar isso na consumação dos tempos, ele vai falar muito bom, servo, bom e fiel. Ele não vai falar assim, muito bem, pregador famoso. Ele não vai falar isso. Ele também não vai falar muito bem, dizimista. Ele vai falar muito bom, servo, bom e fiel. Deu para ver a diferença? Muito bom, meu servo. E às vezes a gente servir a Deus não é aquilo que está sendo visto. É exatamente naquilo que não está sendo visto. Nós estamos servindo a Deus, fazendo o que se deve em todo lugar. A gente precisa estar ligado à videira para receber do Senhor a seiva necessária para fortalecer a nossa vida. E aí a gente sair nesse mundinho aí e a gente ser a cada dia aquela pessoa que é o servo bom e fiel do Senhor, que vai fazer o que Ele espera de nós, no dia a dia. Então, eu vou orar aqui por vocês. Eu não vou mandar ninguém levantar a mão, nem ninguém colocar, mas tem 3 tipos, né, de servos. Você que está cansado de obedecer e pensa em parar. Você que enterrou o talento e acha que Deus não te usa mais. Você que quer pela primeira vez dizer, Pai, minha comida é fazer a tua vontade, a partir de hoje. Amém? Vou orar por cada um de nós e cada um sabe. Você está cansado, ou você já enterrou o seu talento, ou você agora quer começar um caminho com o Senhor. Vamos orar? Vamos baixar a cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui alegres porque até aqui o Senhor ajudou a PIB, o Senhor tem nos ajudado. Temos um desafio para frente, mais 100 anos, Pai, se o Senhor não voltar antes. Mas contemple o coração do teu povo aqui presente, Senhor. Seja qual for a situação que cada um está, que o Senhor possa levantar, que o Senhor possa, ó Senhor, mostrar o caminho, que o Senhor possa ligar a videira, que o Senhor possa, através do teu Espírito Santo, trazer força, Senhor, aquela força para mais 100 anos de trabalho, em nome de Jesus. Amém.